Alô, som, teste, alô, som. Alô, som. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais uma manhã de vida que o Senhor concedeu a todos nós. Graças a Deus por chuva que cai lá fora, tão necessitada aqui na nossa região. E que nessa manhã o Senhor possa também fazer brilhar nos nossos corações a sua luz. E possamos, através da leitura, da exposição da palavra, sermos mais ganhos mais e atraídos mais ao nosso Senhor e Salvador. Hoje vamos continuar a nossa exposição, a nossa aula sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 42, é o capítulo inteiro, e trata da missão dos 12. E nós vamos, como é um texto longo, com
muitos detalhes, muitas coisas que podem ser ensinadas ali. Nós vamos fazer a leitura do texto em blocos, à medida que nós formos tratando do texto. E também nós vamos tentar concentrar a nossa atenção, a nossa explicação, a nossa exposição em alguns aspectos mais relevantes, em algumas lições mais importantes para nós. Então, algumas coisas nós vamos comentar e passar mais para frente. Vamos orar antes de iniciarmos a nossa aula. Senhor, nós agradecemos pela Tua graça que tem sido abundante sobre as nossas vidas, pelo Teu amor, Senhor, que sempre nos alcança, nos atrai ao Senhor. Agradecemos de um modo muito especial pelo dom da vida, por nessa manhã, Senhor, podermos estar diante do Senhor, diante da Tua palavra, e nela, através dela, com a ajuda indispensável e imprescindível do Teu Espírito, Senhor, nós estamos conhecendo mais o nosso Deus, e nele, Senhor, estamos mais confiando, e nele estamos esperando, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um nessa manhã, conhece os nossos corações, e pedimos que o Senhor seja propício a cada um de nós, nos alcançando, nos transformando, nos moldando, Senhor, ao caráter do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. A partir de agora, do capítulo 10, nós vemos que Jesus, ou o Evangelho de Mateus, ele relata uma nova fase do ministério de Jesus. Nós vimos nos capítulos 5 a 7, que ali foi revelado um aspecto do ministério de Jesus, que era a sua autoridade no ensino. Capítulos 5 e 7 trata do Sermão do Monte, e nós vemos que aquele sermão, onde Jesus então ensina princípios do reino de Deus, como é a vida do cidadão do reino de Deus, como é a vida daquele que é efetivamente filho de Deus, nós vemos que aquele trecho, aquele capítulo 7, aquele sermão, termina com o seguinte versículo: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava com quem tem autoridade. Então, aqueles 3 capítulos do Sermão do Monte, ele revela a autoridade de Jesus ao falar, que é a autoridade de Deus. Ele ensinava com quem realmente tinha autoridade de dizer as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho, as verdades relacionadas à vida eterna. Já nos capítulos 8 e 9, que também nós já vimos, trata da autoridade de Jesus no agir. Jesus fez diversos milagres relatados nesses capítulos 8 e 9, e esses sinais, esses milagres, eles tinham o objetivo de autenticar o seu ministério, de provar àqueles que estavam ouvindo e vendo que ele era o Messias prometido. E sem adiantar, nós vamos ver no capítulo 11, na próxima aula, que João Batista, preso, ele envia a Jesus alguns discípulos para saber se Jesus era o Messias prometido, aquele rei da linhagem de Davi, aquele que seria o libertador de Israel, ou se eles, o povo de Deus, deveriam esperar a vinda de um outro. E a resposta de Jesus para aqueles discípulos de João é: olha, voltem lá para João Batista, ide e anunciai o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Assim, visando autenticar seu ministério, Jesus demonstrou, e nós vimos isso no capítulos 8 e 9, a autoridade sobre doenças, e isso ele fez pessoalmente, e até através do toque na sua roupa, e até a distância, quando ele curou uma pessoa sem sequer estar presente. Ele demonstrou autoridade sobre demônios, autoridade sobre as forças da natureza, ao ponto que aqueles que presenciaram disse: quem é este que está conosco, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele demonstrou autoridade sobre a morte, ressuscitando pessoas, e finalmente
quando ele é questionado sobre uma afirmação que ele faz sobre perdão de pecados, ele demonstra, fala: eu sou Deus, e para provar que eu sou Deus, e por isso eu perdoei o pecado dessa pessoa, quando ele assim diz, ele fala: vou até levantar essa pessoa do seu leito. Portanto, Jesus tinha autoridade no seu falar, porque ele é Deus, e no seu agir, porque ele é Deus. Mas agora ele entra então em seu ministério em uma nova fase, quando ele então vai delegar essa autoridade que lhe é própria. Nós sabemos, as escrituras dizem isso, que a única fonte de autoridade, o único que realmente tem autoridade sobre tudo e todos é o próprio Deus. E toda autoridade que existe, seja no mundo religioso, seja no mundo civil, ela decorre da vontade e da permissão de Deus. Agora então, essa autoridade que Jesus tem, que lhe é inerente, que lhe é própria, a autoridade de Deus, ele vai delegar a 12 homens, os quais participarão e colaborarão em seu ministério. E esses homens, nós vamos ver, eles deveriam fazer o que Jesus fazia, deveriam pregar o evangelho do reino e operar as maravilhas que autenticavam aquela pregação. E é esse o objetivo da nossa aula nesta manhã. E vamos começar então falando com o comissionamento destes homens, versículos 1 a 4 do nosso capítulo 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós vemos aqui então, primeira coisa que nós podemos ver é que há um princípio que nós podemos tirar aqui, é que no reino de Deus, oração e ação sempre andam juntos. Nós terminamos o capítulo 9, versículo 38, na última aula, quando Jesus chega para esses seus discípulos e dizem: olha, diante daquela multidão que Jesus se compadece do sofrimento deles, Jesus diz a esses mesmos homens: olha, orai para que Deus envie trabalhadores à sua seara, para que o Pai envie trabalhadores à sua seara, porque a seara é grande. E no ato seguinte, no versículo seguinte, nós vemos esses mesmos 12 homens que foram instados por Jesus a orar para que Deus enviasse trabalhadores, sendo chamados a trabalhar. E no reino de Deus é assim: oração e ação são duas asas do avião da vida cristã, se nós podemos comparar a vida cristã a um avião. E sem uma dessas asas, o avião da vida cristã não decola. Oração sem ação é omissão. Oração sem ação é omissão. E por outro lado, ação sem oração é presunção. Oração e ação. Nós, na vida cristã, temos que orar ao Senhor sobre tudo, como se tudo dependesse inteiramente de Deus. Temos que ser cristãos de oração. Mas nós temos, nessa mesma vida cristã, nós temos que agir como se tudo dependesse de nós. Oração e ação. Isso é algo que era claro na vida de Jesus. Começou a ficar claro na vida desses 12 homens. É algo que tem que ficar claro na vida da gente. Oração e ação, imprescindíveis para uma vida cristã verdadeira e equilibrada. Mas o que mais nós vemos nesse texto? Eles são discípulos ou apóstolos? No versículo 1 fala que Jesus chamou os seus 12 discípulos. E no versículo 2 fala que eram 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, além dos 12. Jesus era um mestre, ele era um rabino, e discípulo era todo aquele que se dispunha a seguir aquele seu mestre, para por ele ser ensinado, discipulado.
Mas havia 12 dentre esses discípulos que ele mesmo havia chamado, havia especificamente desejado, chamado, e eles assim então atenderam esse chamado para que eles o seguissem. Nós vimos aqui em Mateus o chamado, por exemplo, do próprio Mateus, que estava lá na coletoria, coletando impostos, e Jesus o chama e ele deixa e segue. Vemos os irmãos Pedro e Tiago saindo do mar e Jesus os chama: olha, venha atrás de mim, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Mas aqui eles são chamados também de apóstolos. E Lucas 6,13 diz o seguinte: Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Apóstolo, irmãos, de forma genérica, significa alguém enviado, representa como representante de alguém. Então, neste sentido genérico, todos nós somos apóstolos do Senhor, porque o Senhor, na sua palavra, nos enviou a sermos sal da terra, luz do mundo, a pregarmos o Evangelho por onde estivermos, a estarmos sempre prontos a dar-nos a razão da nossa salvação. No entanto, meus irmãos, isso é muito importante. Aqui para estes 12, e somente para esses 12, há um sentido específico e especial para a utilização da palavra apóstolo. Estes 12 foram ensinados, autorizados e enviados pessoalmente pelo nosso Senhor Jesus. Somente esses 12 receberam esse tipo de apostolado. É claro que quando eu digo somente esses 12, nós temos que lembrar que com a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido no seu lugar. Então nós podemos, quando eu falo desses 12, eu estou falando também do seu substituto, do substituto de Judas, Matias. E também falamos de Paulo, que foi chamado, comissionado e autorizado especificamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, num segundo momento da era cristã, quando Jesus já havia ressuscitado. Tanto é que Paulo, ele sempre se refere respeitosamente a esses 12, dizendo que eles eram apóstolos antes dele, e Paulo mesmo se refere a si mesmo como o menor dos apóstolos. Mas irmãos, além desses 12, e quando eu falo 12, Matias e Paulo estão incluídos, nunca houve, não há e não haverá nenhum apóstolo de Jesus do mesmo tipo, do mesmo sentido que esses 12 foram chamados. Qualquer um que se apresente hoje como apóstolo, invocando algum tipo de autoridade semelhante à autoridade dada por Jesus a esses 12, ou ele está enganado, ou ele está enganando. Qualquer um que se apresentar para você como apóstolo, dizendo: eu sou o apóstolo fulano, você fala: prazer, eu também sou o apóstolo fulano, porque nesse sentido, todos nós, atualmente, somos absolutamente iguais, no sentido de sermos enviados pelo Senhor na sua palavra. Mas no sentido estrito, somente esses 12 eram apóstolos, escolhidos, ensinados e enviados especificamente pelo Senhor. E aqui nós vemos também um aspecto da autoridade apostólica. Nós temos que entender, o Senhor, ele tem um plano da salvação, um plano da revelação da sua ação na terra, que começou com famílias, com um povo, com um clã, e foi expandindo, e se tornou uma nação, e essa nação, ela simbolizava, era sombra, ela demonstrava materialmente aquilo que Deus iria fazer espiritualmente. Então nós vemos a constituição da igreja, e na constituição da igreja, neste momento, Jesus então, o Senhor na sua administração, da história do seu povo, ele delega a autoridade aos apóstolos, porque são esses apóstolos que vão, a partir da ressurreição e ascensão do Senhor, continuar pregando o Evangelho e especificando, doutrinando, ensinando aquilo que eles mesmos receberam de Jesus. Isso é muito importante.
né? Nós falamos, e nossa igreja, a igreja cristã, a comunidade cristã de Maringá, ela é uma igreja católica, porque ela é universal, tá? E ela é apostólica, porque ela é firmada na doutrina dos apóstolos. E nós podemos ver isso claramente em Atos 1:2, quando nos diz, Lucas escrevendo Atos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, preste atenção, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E continua o livro de Atos 2:42, dizendo que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então a relação entre as palavras de Cristo, o ensino de Cristo, os mandamentos de Cristo, dado aos apóstolos, e esses apóstolos dando continuidade, e somente esses 12, isso tem que sempre ficar claro conosco, dando continuidade a esse ensinamento. Paulo, escrevendo aos Efésios, falando do crescimento da igreja, ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tá? É a doutrina de Deus, é a doutrina de Cristo, mas era dentro da economia de Deus, ensinada pelos apóstolos. E por último, um texto que eu gosto muito, Apocalipse, falando da Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, que é a igreja de Deus, então reunida para sempre com o Senhor, aqui na nova terra, onde o Senhor presencialmente governará, né, e estará conosco e nós com Ele. Fala assim, figurativamente a respeito dessa cidade. A muralha da cidade, essa cidade então é a Nova Jerusalém, é a igreja, né? Tinha 12 fundamentos. E nós vemos aqui, muralha e fundamentos, proteção e sustento. E esses 12 fundamentos, neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a doutrina dos apóstolos, ela é para a igreja, a Nova Jerusalém, a muralha e o fundamento, aquilo que protege e aquilo que sustenta. Autoridade apostólica, é assim que o Senhor fez na sua economia, constituiu 12 homens para, dentro daquele contexto, naquele momento, ensinarem o que ele ensinava, e registrarem aquilo que hoje é o Evangelho, que é para nós, igreja do Senhor, a muralha que nos protege, e os fundamentos sobre os quais a igreja é edificada, e a nossa vida é edificada. E quem são esses 12? Nós temos nas Escrituras 4 relações desses 12, e nós não vamos aqui repetir, nós lemos, são conhecidos, apenas fazer 2 considerações para nós entendermos, né? Em algumas dessas listas, um dos discípulos, às vezes ele é chamado de Tadeu, e outras vezes de Judas, ou até mesmo de Judas de Tiago, para se diferenciar de Judas Iscariotes. Então esse Judas, Tadeu, é a mesma pessoa, é o que é conhecido aí, o São Judas Tadeu. E também Natanael é chamado em outras listas como Bartolomeu, tá? E a explicação é que o prefixo bar significa filho. Então Natanael, Bartolomeu, Natanael, filho de Ptolomeu ou Ptolomeno, alguma coisa assim. Então esses são os 12 homens, pescadores, homens simples, com ideologias diferentes. Nós vemos aqui Simão, o Zelote, né? Ele fazia parte de um partido, né? Uma seita que desvirtuava alguns princípios do Evangelho, caminhando até para um pouco da questão da imposição à força. Nós temos aqui o próprio Mateus, nós vimos o chamado, né? Um judeu que tinha virado a casaca para o lado dos romanos, e ele era coletor de impostos. Então nós vemos homens simples, homens como cada um de nós, mas que foram chamados para serem apóstolos do Senhor Jesus. E quais são as instruções? Versículo 5a. A estes 12 enviou Jesus
dando-lhes as seguintes instruções. E aqui nós temos que fazer uma observação. Quando nós olhamos o texto, e nós vamos explorar isso, nós vemos que esse texto, ele traz princípios ou instruções para aquela missão específica. Vocês veem que são questões bem direcionadas àqueles 12. Mas eles também trazem, a partir de determinado versículo, princípios que são repetidos em outros trechos nas Escrituras, como sendo princípios gerais, tanto para missões futuras, quanto para a própria vida cristã. Nós vamos ver e detalhar isso, que até o versículo 15, e isso todos os comentaristas são unânimes, Jesus estava dando instruções específicas para aquela missão. E a partir do versículo 16, Jesus estava tratando então de instruções gerais, que serviriam para aquela missão, mas também que servem para cada um que vai pregar o Evangelho futuramente, e para cada um que vai viver o Evangelho. E nós vamos ver que aquilo que Jesus trata não é específico para evangelista, pastor, missionário, nada disso, mas é para todo cristão que efetivamente ama o Senhor e que deseja viver uma vida de compromisso com o Senhor. Então começamos, versículo 5b, a comissão. Vamos ler do versículo 5b ao versículo 15. Então Jesus deu instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que os destinatários daquela missão eram os judeus. Ainda que os gentios, e nós sabemos disso, são e foram eleitos, e os gentios somos nós, que não somos judeus, desde a fundação do mundo, que a igreja sempre foi constituída nos planos do Senhor, por judeus e gentios. Tanto o ministério de Cristo, como dos apóstolos, foi inicialmente dirigido aos judeus. Eles não deveriam ir para o norte, regiões de Tiro e Sidom, nem descer ao sul, onde estava Samaria, mas ficar ali na região da Galileia. E a mensagem que esses homens deveriam pregar, esses 12, é exatamente a mensagem que João Batista pregava e que Jesus Cristo pregava. Se você olhar aí, Mateus 3:2, nós vemos João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17, logo depois que Jesus sai da tentação no deserto, daí por diante passou a Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Portanto, ainda que o arrependimento esteja omisso aqui nas palavras de Jesus aos seus 12, a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, a pregação desses 12 era o arrependimento para a entrada no reino dos céus. O reino dos céus chegou, o reino dos céus está chegando, e a entrada nesse reino se dá através do arrependimento. E que mais? Esse texto nos fala do sustento.
Espera aí que eu acho que no meu PowerPoint aqui pulou o terceiro. Fala das credenciais. Esses discípulos, esses apóstolos, né? Eles receberam do Senhor a mesma autoridade que ele, Jesus, tinha, para que à medida que pregassem, eles também fizessem sinais, fizessem milagres, autenticando, credenciando-os como efetivamente representantes do Senhor. E esses sinais eram de toda amplitude. Eles iriam curar, expelir demônios, ressuscitar mortos, e nós vemos no livro de Mateus e vemos em Atos como realmente a pregação do Evangelho, a chegada do reino de Deus, a chamada ao arrependimento, ela foi acompanhada de sinais que autorizavam, que autenticavam, que credenciavam aqueles homens. E mais, fala a respeito do sustento. Esses homens, esses 12, eles não deveriam levar absolutamente nenhuma provisão, não deveriam levar ouro, mantimento, nenhuma segunda capa, né? O judeu, ele tinha 2 capas, ele à noite se deitava sobre uma e se cobria com a outra, né? Porque ele dormia geralmente em lugares, poderia dormir eventualmente em lugares abertos, mas não. Jesus aqui está dizendo: vocês vão confiar inteiramente na provisão de Deus. Não levem absolutamente nada, nem uma segunda sandália, e nem aqui, né, nem uma segunda capa, porque eu garanto que vocês vão ter o pão, o alimento e o pouso todos os dias da sua missão. Confiem na provisão de Deus. E aí Jesus acrescenta aqui, repete na verdade algo que vem do Velho Testamento e que Paulo vai repetir novamente quando fala da necessidade de nós remunerarmos bem aqueles que se afadigam na palavra, né? Os nossos pastores. Ele fala: digno é o trabalhador do seu salário. Então confiem, provisão do Senhor no seu sustento. Fala a respeito da estratégia. Eles deveriam então se hospedar em casas, tá? E eles deveriam então, ao chegar numa cidade, se informar a casa que era digna, né? E aqui a digna não significa uma casa perfeita, uma casa de pessoas santas, mas a dignidade estava a ver com a sinceridade daquela casa, daquela família, em desejar receber os enviados do Senhor. E se hospedariam ali, saudariam aquela casa com a saudação cultural, né, típica dos judeus, que é: a paz seja convosco. E se aquela casa realmente fosse digna, se ela realmente estivesse interessada no Evangelho, interessada em ouvir o que os apóstolos tinham, na verdade interessados no próprio Senhor, como nós vamos ver, tá? Então aquela paz, e isso é lógico, eles acolheriam a palavra do Senhor, e a paz estaria sobre aquela casa. Afinal de contas, eles acolheram a palavra do Senhor. Mas se eles não acolhessem a palavra do Senhor, a paz voltaria aos discípulos, aos apóstolos, ou seja, aquela saudação, ela não se cumpriria. Não se cumpriria por quê? É uma coisa mística, né? Vai e volta. Não se cumpririam porque eles não aceitaram a palavra do Senhor. O princípio é que a casa, a pessoa que aceita a palavra do Senhor, ela tem a paz que o Senhor traz pela sua palavra. E a casa, a pessoa que não aceita a palavra do Senhor, ela não desfruta desta paz. E então, nós temos aqui um texto, um versículo que para mim é um dos mais impressionantes das Escrituras, o versículo 15. Quando Jesus faz uma afirmação deveras difícil, deveras forte, que naquela cidade, se houvesse uma cidade que não aceitasse os 12, ou um dos 12, que aquela cidade que não aceitou aqueles 12, ela seria julgada por Deus com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades lá do passado, que foram destruídas por fogo e saraiva, em virtude do pecado. Sodoma e Gomorra, cidades onde a perversidade humana extravasou, onde o pecado, principalmente sexual, dos seus habitantes, chegou até os céus, incomodando o próprio Deus. Uma cidade em constante e absoluta oposição a Deus, ao ponto de serem destruídas. Essas 2 cidades
terão no juízo final, segundo o nosso Senhor, menos castigo, menos rigor do que aquelas cidades que desprezassem a oferta, a pregação daqueles enviados pelo Senhor. Mas por que assim? Por que será que e o Senhor diz que há diferença de rigor no julgamento? Há condenação para ambas as cidades, mas para uma delas a condenação, sem sabermos de detalhes, mas é maior, é com maior rigor. Por que será? É por causa de quem aquelas cidades estavam rejeitando. Estavam rejeitando os 12, aqueles homens? Não, aquelas pessoas estavam rejeitando o próprio Cristo e rejeitando o próprio Deus. Veja aí o que diz o nosso versículo 40 do nosso texto, vamos chegar lá. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, olhando pelo outro lado da moeda, assim como quem recebia os 12, recebia Cristo e recebia ao Pai, a Deus, aqueles que se recusam a receber aos 12, com a sua mensagem, se recusa a receber a Cristo, se recusa a receber a Deus. Portanto, nós podemos aqui, a partir desse texto, dizer com absolutamente clareza, que a rejeição da graça, a rejeição ao Senhor Jesus, que é a rejeição ao próprio Deus, é provavelmente o maior pecado que um homem pode cometer. Aliás, a rejeição da graça é interpretada como sendo nas Escrituras, aquilo que também é chamado do pecado imperdoável. Irmãos, a graça está sendo ofertada, sem custo, sem preço, graça de graça, como profetizou Isaías, capítulo 55, versículo 1. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então a profecia de Isaías é cumprida. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, pois terá dentro de si uma fonte de águas vivas, a jorrar para a vida eterna. A graça estava sendo ofertada pelo Senhor Jesus, vinde a mim, e agora ofertada por aqueles enviados pelo Senhor Jesus. Mas a oferta do Salvador foi rejeitada naquelas cidades, e quando rejeitados são aqueles que são enviados pelo Senhor, o pecado é gravíssimo, se não o mais grave deles. Portanto, aqueles homens que estavam, aquelas cidades, talvez no momento mais sublime da história da revelação de Deus, o próprio Deus estava encarnado em seu meio. Tudo aquilo que estava sendo visto no passado como sombras, rituais, muitas vezes vazios, agora aquele que é a plenitude do Senhor, a manifestação de toda a glória e graça do Senhor estava entre eles, ofertando a salvação. Por isso, a recusa da salvação, a recusa de receber aqueles que levavam a salvação, era um pecado extremamente grave. Isso coloca sobre cada um de nós, meus irmãos, uma responsabilidade muito maior ainda. Porque nós, além de tudo que aqueles irmãos tiveram, não temos hoje a presença física do Senhor, mas temos o seu Espírito Santo habitando entre nós. Nós temos a palavra do Senhor que registrou tudo aquilo que o Senhor fez, e mais, tudo aquilo que aconteceu depois no desenrolar da igreja, e mais, temos as profecias que nos dirão aquilo que vai acontecer. A nossa luz, ela é muito, mas é muitíssimo maior da luz que aqueles irmãos tinham, e por isso sobre nós, sobre cada um de nós, isso é algo que deveria trazer temor ao nosso coração, sobre cada um de nós, pesa muito mais a nossa responsabilidade do que aquelas cidades, porque nós hoje temos muito mais luz, muito mais oportunidade, muito mais graça sendo ofertada a cada um de nós nesta manhã.
e como tem sido sempre. Que o Senhor nos dê um coração responsivo, um coração no qual nós possamos abrir as portas do nosso coração, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa vida, e receber a palavra do Senhor, que gratuitamente, que graciosamente tem sido dada a cada um de nós. Que possamos, e assim, com isso, ao recebermos a palavra do Senhor, sermos agraciados com a paz que vem do nosso Senhor. É por isso que é castigo daqueles que rejeitaram o Senhor. A graça do Senhor é tão forte. Futuros sofrimentos, versículos 16 a 25. E aqui nós já entramos então numa fase em que as instruções são mais gerais, e as que são repetidas. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, serei levados à presença de governadores e de reis, para vos servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, e aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belial ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Nós vemos Jesus aqui fazendo uma advertência, que eles propositalmente, e isso é muito assustador, ao mesmo tempo maravilhoso, eles estavam sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. E Paulo repete essa ideia em Romanos 8:38, quando ele diz que nós, os cristãos, somos, por amor de Cristo, diariamente entregues à morte todo dia, considerado como ovelhas para o matadouro. Essa é uma realidade que tem que ficar clara nas nossas mentes. É uma realidade que não pode ser ignorada pelo crente. Nós vivemos num mundo hostil a Deus, e portanto um mundo hostil àqueles que verdadeiramente amam a Deus, professam o seu nome e defendem os seus princípios. E numa situação dessa, que Jesus nos diz tenham equilíbrio entre a prudência da serpente e a mansidão da pomba. Acautelai-vos dos homens. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o cristão neste mundo, ele não deve ser ingênuo, tá? Ele deve ser prudente, ele deve tomar cuidado, ele deve fazer planos, ele tem que ser prudente como a serpente, mas ele não pode ter uma posição belicosa, uma posição de resistência, uma posição de antipatia, uma posição em que seu comportamento seja agressivo, ao ponto que ele espante aqueles aos quais ele quer atrair para o Senhor. Prudente como a serpente, mas manso como uma pomba, porque haverá perseguição. Jesus já havia falado, capítulo 5, de 10 a 12, sobre a perseguição que viria sobre aqueles que testemunham o seu nome. Aliás, o chamado, nós vemos isso, de Jesus: vós sereis minhas testemunhas, significa, a palavra original vós sereis os meus mártires. Haverá, como há, e nós sabemos que em determinadas regiões hoje, no mundo, de uma maneira muito clara, muito forte, perseguição contra a igreja. Aqui no nosso país, nós ainda não temos uma perseguição firmada na violência,
mas nós já vemos no horizonte o fortalecimento de padrões anticristãos, que já começaram a impor limites à nossa fé e à nossa liberdade, e isso, segundo as Escrituras, vai crescer. Por isso, mais do que nunca, nós devemos crescer no nosso amor ao Senhor Jesus, pois como nós veremos, o que nos capacita a suportar e a resistir, e ao perseverar na perseguição, é o nosso amor ao nosso Salvador. E Jesus então acrescenta, nesse momento de perseguição, de luta, vocês serão levados a tribunais, e hoje nós sabemos até de países onde sequer isso acontece, não há nenhum processo judicial contra aqueles que são acusados, de seguirem ao Senhor, eles são mortos, existem chacinas, mas neste momento de perseguição, o Senhor nos dá um consolo, nós podemos e contaremos com a ajuda do Espírito Santo, versículo 19 e 20, além da direção geral, do consolo geral, da sabedoria geral que o Espírito Santo dá àqueles que são filhos do Senhor. Especificamente o Senhor nos diz que em momentos de perseguição, nós seremos inspirados pelo Espírito Santo sobre aquilo que deveremos falar. Mas irmãos, nós temos que ficar muito claro, o Espírito Santo não é um ventríloco, no qual um ser inanimado e sem qualquer tipo de preparação ou de conteúdo, ele usa a nossa boca para falar o que deve. As Escrituras, e isso tem que ser olhado com todo o contexto das Escrituras, as Escrituras dizem claramente que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Atos capítulos 5, 6 e 7, nós vemos os apóstolos e Estevão sendo levados ao sinédrio, o cumprimento que Jesus está dizendo, levado perante as autoridades com risco de morte, e nós vemos ali essa promessa sendo cumprida. Os apóstolos e Estevão recebem do Espírito Santo ajuda no seu falar, mas vocês veem ali eles falando das Escrituras, eles testemunhando do Evangelho. Portanto, meus irmãos, essa ajuda do Espírito Santo, ela caminha com a necessidade de cada um de nós cristãos estarmos cheios, estarmos embasados, estarmos autorizados na palavra do Senhor. Aí sim o Espírito Santo fala, inspira e diz aquilo que é necessário perante o momento. E fala mais ainda, fala de traição. E uma traição tremenda, fala que pessoas da mesma família trairiam os outros por causa do amor de Cristo. Um pai que não teme ao Senhor trairá o seu filho crente. Uma mãe que não teme ao Senhor trairá o seu filho crente. Irmão com irmão, filho com pai, pai com filho. Isso é muito triste. Isso reforça a vileza do pecado. Isso demonstra que Satanás realmente veio para matar, roubar e destruir. Traição, até no meio do ente familiar. Porque um daquela família ama ao Senhor Jesus, serve ao Senhor Jesus, segue ao Senhor Jesus, e outro ou outros não. E haverá então traição. E por último, ódio. Versículos 22 a 25, isso é algo que é claríssimo das Escrituras, e principalmente crescerá nos tempos que antecederão a volta do Senhor. Uma sociedade que odeia a Deus e tudo que se refere a Deus. Aliás, o anticristo se levantará com essa bandeira, de aniquilar tudo que é de Deus e se refere a Deus. E portanto, essa geração, essa sociedade que defende que não há uma verdade, ela odiará aqueles que defendem que as Escrituras são a verdade, e que darão o seu testemunho, e se necessário for, a sua própria vida, defendendo que somente as Escrituras são a verdade de Deus. O mundo odeia a Deus, e odiará aqueles que amam a Deus.
E Jesus encerra: se perseguiram a mim, o mestre, tá? Me chamando de Belzebu, dizendo que as obras que eu faço são empoderadas em Satanás. Belzebu é uma designação a Satanás. Se fizeram isso comigo, tá? Farão muito mais com vocês, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre, o servo da casa não é maior que o dono da casa. Agora nós vamos para os versículos 34 a 42. E não perguntem, Adriano, você pulou alguns? Não, é proposital, porque eu quero encerrar com um outro texto. Versículos 34 a 42, implicações e dificuldades. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe a um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Implicações daquela missão, de qualquer missão, de qualquer um que tenha compromisso com o Senhor. E mais uma vez ele fala de divisão. E Jesus faz uma afirmação que não veio trazer paz à terra. E é óbvio, nós temos que entender isso de acordo com o contexto, né? As escrituras são claras que Jesus é o príncipe da paz, que Jesus é a nossa paz, que Jesus fez a paz entre nós e Deus, fez a paz entre nós e o próximo, que Jesus nos deixou a sua paz, uma paz que excede todo entendimento, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, e que a paz é um fruto do Espírito. Mas o que Jesus então quer dizer que eu não vim trazer a paz? É no sentido de que Jesus é o ponto de divisão e cisão da humanidade. Nesse sentido, ele veio trazer a espada, a ideia de algo que separa. Quem não é por Cristo é contra Cristo. Não há neutralidade, não há meio termo, não há como ficar em cima do muro. Quem não ajunta com Cristo, espalha. Quem não é ovelha, é cabrito. Quem não é trigo, é joio. E isso, conforme o texto que nós vimos, até dentro da sua casa. E lá então haverá divisão. Tá? Por quê? Porque o Evangelho do Senhor, que expõe o pecado, que confronta o pecado, quando verdadeiramente pregado e vivido, ele causa oposição, ele causa incômodo, ele causa divisão. E então, por causa disso, as Escrituras nos falam que é necessário neste momento, na vida missionária e na vida cristã de um modo geral, um amor a Cristo superior a todos os outros amores. E ele fala inicialmente, versículo 37, que o cristão, o servo de Deus, o servo fiel, aquele que ama, aquele que realmente quer ser um cristão, seguir o Senhor, ele deve amar a Jesus mais do que ele ama aos outros, mais do que ama ao seu pai, a sua mãe, ao seu filho, as pessoas que estão ao seu redor. Mas Jesus não se limita ao amor ao terceiro, e Jesus sobe de nível exigência, e no versículo 38, ele fala que para o amor que nós temos que ter por Jesus, ele deve ser, além de superior ao próximo, ele deve ser um amor superior ao que eu tenho por mim mesmo.
E aqui o padrão é elevado, porque não existe ninguém que você ama mais na sua vida, baseado no seu eu natural, baseado no pecado que habita dentro de cada de nós, do que você mesmo. Nós somos os nossos maiores fãs, nós somos aqueles que mais adoramos a nós mesmos. Mas você tem que amar mais a Jesus do que você ama a si mesmo. E aqui está a grande questão: nós nos tornamos o centro das nossas vidas ao invés de Cristo. Nós assentamos no trono das nossas vidas ao invés de Cristo. O nosso eu é o nosso Deus ao invés de Cristo. Mas não deve ser assim, é o que o Senhor está nos dizendo. Assim como nosso Senhor esvaziou-se, abrindo mão do seu direito de ser Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, somos chamados a ter o mesmo sentimento e a mesma atitude. Tomar a cruz não significa suportar algum tipo de sofrimento. A minha cruz é essa minha lombar, é uma pessoa na minha vida, é uma situação, é o meu desemprego. Nada disso. Nós usamos assim, mas é um uso totalmente errado. Tomar a cruz é o símbolo da nossa disposição de suportar a dor, a vergonha, a perda, a perseguição, a renúncia de direitos, por amor a Jesus. A expressão por amor de mim, em meu nome, por mim, é repetida diversas vezes nesse texto. A questão central é o amor a Jesus. Do primeiro ao último versículo desse nosso texto, é o amor a Jesus. Sem renúncia diária e constante, não há morte do eu. Quando subimos à cruz, descemos do trono da nossa vida. Nós não conseguimos estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Então, quando nós vamos à cruz, tomamos a nossa cruz, e nela subimos, nós descemos do trono da nossa vida. E aí sim, Jesus pode ocupá-lo. Por isso Jesus fecha a ideia e conclui: quem quer preservar a sua vida, vai perdê-la. Aqui não se refere só ao sentido de quem quer não morrer, não ser morto. Significa também isso, mas significa também aquele que quer preservar os seus direitos, as suas prioridades, as suas vontades, os seus conceitos, aquele que quer guardar para si os seus amores, aquele que se agarrar a esta vida, não só no sentido biológico, mas em tudo que você desfruta dela, como sendo sua, somente sua. My precious, meu precioso, a minha vida preciosa, quem se agarra a isso, vai perder. Mas aquele que por amor a Cristo, entrega, toma a sua cruz, entrega os seus direitos, entrega os seus pensamentos, entrega os seus planos. Quem entrega a sua vida a Cristo, parecendo que está perdendo, aos olhos do mundo você está perdendo, esse sim, ganhará a sua vida. Por isso Jesus encerra essa questão das implicações falando do galardão. Assim como as Escrituras falam, e nosso texto falou disso, que haverá níveis de castigo sem explicar, as Escrituras também, em pelo menos 25 textos, falam que haverá níveis de premiação, de galardão. É Deus nos agraciando mais ainda pela sua graça. E o texto nos fala do maior para o menor. Aquele que recebe ao Pai, recebe a mim, recebe ao Pai, terá o seu galardão. Aquele que recebe um profeta, terá um galardão. Aquele que recebe um justo, terá o seu galardão. E aquele que der um simples copo de água, por amor ao meu nome, está ali, não é só uma questão de boas obras, mas é fazer por amor a Cristo, também receberá o seu galardão. E por último, o último texto, o último trecho, que então é do versículo 26 a 33, e é o que eu propositalmente pulei e deixei para o encerramento, que é aquilo que eu gostaria de focar os nossos olhos nessa manhã, lidando com o medo. Versículos 26 a 33. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o de plena luz. O que vos tenho dito ao ouvido, proclamai dos eirados.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus aqui trata então de como lidar com o medo. E é natural que diante de instruções tão claras, tão explícitas e tão, podemos reconhecer, assustadoras, os discípulos, aqueles 12 apóstolos, ficassem com medo. E isso é algo natural, e ao ouvir isso, o nosso coração é tomado de assalto, tomado de medo, talvez tomado de ansiedade, ódio, perseguição, divisão, espada, uma oposição franca do mundo àqueles que amam ao Senhor. Mas Jesus aqui trata então de como aqueles 12, e todos aqueles, e eles, e nós como eles também, nós podemos então lidar com essa situação, com esse medo dessas advertências. E ele vai trazer então 4 princípios para lidar com medo. E o primeiro eu chamei de todo olho verá, versículo 26 e 27. Jesus fala que haverá um tempo em que tudo será revelado. E aqui, mais do que uma referência à revelação das obras das pessoas diante do juízo do Senhor, a ideia aqui é que também será revelada final, clara e definitivamente a vitória do Senhor e a vitória daqueles que nele se refugiam, bem como será revelada, consumada a derrota daqueles que tramaram contra Cristo e contra a sua igreja. Sproul, sobre esse versículo, afirma: Jesus estava se referindo à revelação completa dos planos, das tramas, das conspirações daqueles que odeiam a Cristo e o seu povo. Como diz Lucas 18:7, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Um dia todo olho verá a verdade sobre Cristo. Ainda que atualmente Cristo esteja encoberto, oculto aos olhos do ímpio, Ele será revelado em toda a sua glória a todos os homens. Um dia todo joelho se dobrará perante Cristo. Os nossos joelhos, os joelhos das ovelhas, se dobrarão em radiante alegria, diante da consumação das promessas do Senhor. Por outro lado, os joelhos dos opositores do Senhor, os joelhos dos lobos também se dobrarão, tomados de medo, de remorso e de desespero. Um dia toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Sempre foi e sempre será o Senhor. Por isso Jesus disse: não temas. A história não chegou ao fim, o final é maravilhoso, a verdade será revelada, a vitória do Senhor será revelada aos olhos e aos ouvidos de todos. Há uma frase atribuída a Billy Graham que resume bem esse ponto. Um dia ele falou, pelo menos está registrado que ele falou: eu já li a Bíblia toda, e no final tudo acaba bem para a igreja. E é isso que Jesus está dizendo: olha, não temas. Há um plano escrito, conduzido e que será consumado pelo Senhor. E esse plano é o plano da vitória do Cordeiro e daqueles que amam ao Cordeiro. Segundo motivo, tema a quem realmente deve ser temido. Se vocês tiverem que temer algo, não temam os homens, temam a Deus. O temor a Deus é amplamente ensinado nas Escrituras. Isaías 8,13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Grande parte do evangelicalismo estéril e desonroso ao Senhor que vivemos, está ligado à falta do temor a Deus. O argumento de Jesus é que o máximo que um homem pode fazer é matar o corpo. E Jesus aqui não está minimizando a morte ou o sofrimento, mas ele está fazendo a comparação entre a escolha de 2 maus.
entre a escolha daqueles que podem matar o seu corpo e a escolha daquele que pode matar o seu corpo e a sua alma. A ideia é de que, ao temer a Deus, confessando a Cristo, o homem pode ter que enfrentar a morte do corpo. É o máximo que o ímpio pode fazer com o crente. No entanto, ao temer o homem e negar a Cristo, o homem enfrentará a morte do corpo e da alma, pois Deus, Ele sim, e somente Ele, pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma daqueles que o negam. Por isso, não tema os homens, nos diz o Senhor, tema a Deus. E se você fizer isso, não temer os homens, mas temer a Deus, você estará eternamente seguro. Terceiro motivo, a soberania de Deus, versículos 29 a 31. Preste atenção nesses versículos, meu irmão. Eles falam de quem é o nosso Deus e de quem nós somos para Deus. Os pobres, naquela época, eles comiam pardais. 2 pardais eram vendidos por 1 centavo, é isso que essa palavra significa. Pardais eram insignificantes no seu valor, mas o nosso Senhor nos afirma que nenhum insignificante pardal é morto, sem o consentimento de Deus. Pare e pense, é nesse Deus que você crê? É assim que você enxerga Deus? É num Deus assim que você confia? O Deus no qual você confia é realmente onipotente? Você confia num Deus que pode absolutamente tudo? O Deus que você confia, você crê, Ele pode impedir que um pardal insignificante caia em terra? E mais, o Deus que você confia, Ele é onipresente? Você crê num Deus que está em todos os lugares? Um Deus que está presente quando o pardal cai em terra? O Deus no qual você coloca a sua confiança para hoje, para amanhã, para sempre, para a eternidade, realmente é onisciente? Você crê num Deus que sabe de todas as coisas, absolutamente todas as coisas? O seu Deus sabe como e por que o pardal cai em terra? O nosso temor, meus irmãos, ele é inversamente proporcional ao tamanho do nosso Deus. Quanto maior o nosso Deus, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, menor será o nosso temor. E quanto menor o nosso Deus, maior é o nosso temor. Portanto, se a sua vida é caracterizada pelo temor do futuro, temor de doenças, temor da morte, temor dos rumos do país, temor da política, temor financeiro, temor de doenças, de epidemia, é porque você tem crido muito pouco no Deus verdadeiro das Escrituras. E veja a expressão que Jesus usa ao falar de Deus, o Deus vosso Pai, versículo 29. Esse ser que não permite que um insignificante pardal morra sem que seja da sua permissão. Ele é o vosso Pai. Ele é o vosso Pai. E sobre vocês, filhos de Deus, Jesus afirma, até os cabelos, os fios de cabelo de suas cabeças estão contados. Deus é soberano sobre todas as coisas, as imensamente grandes e as insignificantes. O nosso Pai é aquele que conhece e sustenta todas as estrelas, chamando-as cada uma pelo seu nome, mas é aquele que também sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem nas nossas cabeças. Vocês acham que Deus não sabe pelo que você está passando? Claro que sabe. Vocês acham que Deus não pode solucionar essa questão que você está passando? Claro que pode. E Jesus repete, não temas, vocês que têm a Deus como Pai, e arremata de maneira maravilhosa e consoladora, vocês, filhos de Deus, amados de Deus, escolhidos de Deus, vocês valem mais, muitíssimo mais do que muitos pardais. Se 2 pardais são comprados por 1 centavo, vocês, filhos de Deus, vocês da comunidade cristã de Maringá,
foram comprados pelo precioso e imaculado sangue do Senhor Jesus Cristo. E aquele que não poupou o seu próprio Filho por nós, antes com Ele não nos dará todas as coisas? Por isso, disse Jesus àqueles 12, e diz para você nesta manhã: não temas. E ele encerra, e aqui também eu me encerro, o quarto motivo pelo qual nós não devemos temer: a nossa segurança em Cristo. Versículo 32 e 33. Deus pode permitir que o pardal caia em terra. Muitos pardais caem mortos em terra. Assim como Deus pode permitir que o seu filho caia em terra. E se não for através da perseguição, quem sabe um dia será através de uma doença, um acidente, ou da velhice. Todos nós um dia cairemos em terra. Mas isso, a morte, o cair em terra, não retira a segurança do crente. Se a morte alcançar aquele que confessa a Cristo aqui na terra, Jesus o confessará diante do Pai: Pai, este é meu, por ele eu derramei o meu sangue, ele é um dos que me deste, e como eu prometi, nenhum deles se perderá. Portanto, não temas, ó 12 enviados do Senhor, ainda que vocês sejam ovelhas em meio a lobos, quem cuida de vocês é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ainda que os inimigos sejam lobos ferozes, todos eles juntos não são páreo para o leão da tribo de Judá. Não tema, 12 apóstolos, não temas, filho de Deus, não temas, comunidade cristã de Maringá, não temas, Adriano, e aqui você pode colocar o seu nome. Não temas, valei vós muito mais do que pardais, porque por vós, por mim, por cada um de nós, o nosso Senhor veio para salvar-nos, e por nós Ele deu o seu sangue. Amém? Amado Senhor, nós pedimos primeiramente que Teu Espírito Santo venha em nosso socorro para entendermos esse texto. Complementa aquilo que não foi dito, esclarece aquilo que pode ter ficado em dúvida. Abre, Senhor, as nossas mentes para aquilo que o Senhor quer nos dizer. Mas mais do que isso, clamamos que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, para que nós possamos primeiramente entender o que este mundo é. Tira, Senhor, as nossas esperanças, Senhor, de que políticos, de que a situação, do que as coisas, Senhor, serão diferentes daquilo que o Senhor disse, como elas serão, Senhor. Porque este mundo, ele é contra o Senhor, e ele é contra tudo aquilo que vem do Senhor, e contra todos aqueles que amam o Senhor. Mas abre os nossos olhos para colocarmos a nossa esperança em Ti, ó Pai. Que realmente, como nós lemos nessa manhã, que possamos ser filhos do Senhor, ter essa consciência que estamos nas Tuas mãos, pelo Senhor somos protegidos, porque o Senhor é soberano, poderoso, amoroso, misericordioso, Senhor, para conduzir as nossas vidas, em meio às lutas, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições. Dá-nos, Senhor, amor pelo Senhor, para que, amando ao Senhor sobre todas as coisas, tenhamos disposição, tenhamos capacidade, Senhor, de negarmos aos nossos direitos, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Ainda que isso signifique perseguição, signifique a nossa morte, ou signifique simplesmente vivermos uma vida que agrada ao Senhor, e ao final sejamos recolhidos pelo Senhor conforme a Tua vontade. Mas que o nosso amor pelo Senhor cresça mais e mais para sempre. Em nome de Jesus. Amém.